Olá a todos, eu me chamo Renan Guiar e eu vou apresentar a resolução do desafio do trabalho 3 do Laboratório de Controle. Então, através do simulador e o bloco do sistema térmico, realizar uma simulação da atividade de trabalho, em que a gente deve realizar um ensaio do tipo salto com a planta e registro dos dados de temperatura e sinal de controle, certo? Utilizando o método de preferência, utilizar um sintonize um parâmetro PID necessário para sintonizar este processo em malha fechada. Então, visto que ele não possui atraso, então não é possível utilizar o método de Ziegler-Nichols. E o desafio ali no 2, eu vou simular e implementar um controlador PID projetado, utilizando as temperaturas de referência, aproximadamente metade do valor de temperatura obtida no salto. Certo? Eu vou apresentar a resolução por completo desses dois exercícios. Então, a princípio, esse é o nosso simulador, em que nós temos o Arduino e o módulo de temperatura, em que eu realizei, primeiramente, a ligação ao salto de 12 volts. Então, eu obtive em 100 segundos, esses são os dados originais, tá? Obtive mais ou menos 154 graus. Aqui são os dados já filtrados, em que em 100 segundos eu tive 154 graus e ele iniciou mais ou menos nos 30 graus. Realizando ali a ligação do meu Arduino, né, no módulo de temperatura, eu consigo realizar esse controle PID. Então, como é que eu fiz? Então, através lá no Arduino, eu entrei e realizei o nosso código aqui. Então, mais ou menos uma breve explicação, em que tem a parte de parâmetros, aqui nosso parâmetros de PID, né, entre que eu realizei alguns testes. Minhas funções, variáveis, a minha temperatura de referência, em que no desafio 2 solicita realizar a metade da temperatura aqui encontrada, visto que foi 154 graus. Então, minha temperatura de referência seria 77 graus. A etapa aqui seria a impressão ali dos valores. Então, a primeira coluna seria o meu tempo em segundos e a saída de temperatura, proporcional, integrativo, derivativo e minha temperatura de referência. E aqui seria a parte de PID mesmo, em que eu realizo a diferença do erro da temperatura de referência vezes a saída, menos a saída. Meu proporcional é o meu K vezes o erro, integrativo, né? E o derivativo. Meu sinal de controle percentual, em que seria a soma deles, ele vai de 0 a 100, sendo que o meu PWM é o equivale a de 0 a 255. E o meu simulador, em que fiz toda a ligação, eu realizo aqui a contagem e ele começa a aquisição dos dados. Voltando ali para a apresentação. Então, primeiramente, depois que eu fiz a do Arduino, eu iniciei com o meu projeto, meu controle, né, em 1. Meu tempo integrativo um número bem alto, porque daí eu queria verificar mais ou menos como é que seria o funcionamento do meu controle nessas condições, em que ele basicamente anula o meu tempo integrativo, basicamente anula o meu tempo derivativo, e mantendo o meu proporcional em 1. Certo? E assim eu recebi esse dado, né, em que notei que, apesar de minha temperatura de referência ser 77, ele não chegou nessa temperatura de referência depois de 60 segundos. Ele estabilizou ali em 53,45 graus Celsius. Então, aqui é o dado filtrado. E aqui é o dado em que foi o original. Então, eu verifiquei aqui que ele não estava mais subindo. Meus parâmetros PID. Então, visto que quanto maior o meu tempo integrativo
maior, maior quanto mais altos os valores de TI, o zero do controlador se aproxima da origem. Então ele meio que cancela o polo, aquele efeito do polo. Então as outras ações proporcionais e derivativas se sobressaem, são mais predominantes. E quanto mais baixo o meu TI, né, ele se afasta do zero. Então ele se torna um integrativo mais puro. Então se eu mantenho um integrativo, e se eu deixar muito próximo do zero, ele tende a fazer o meu sistema oscilar, né? E quanto ao TD, né, o tempo derivativo, ele tem dois limites também. Então, se eu deixar muito próximo do zero, praticamente zero, ele vai anular o meu polo. Então, ele vai anular, então vai ser predominante outras ações, o integrativo proporcional. E se eu deixar muito alto o tempo, ele não vai conseguir prever o próximo valor, né? E basicamente ele não vai conseguir atuar a tempo, né? Podendo oscilar esses valores. Oscilar o meu sistema. Então, a minha segunda proporção aqui, né? O segundo teste, como que eu não tenho um método, como o sistema não tem atraso, né? E eu não consigo utilizar o método Ziegler-Nichols, foi um método de tentativa e erro empírico mesmo. Então, o primeiro teste eu tinha deixado em 1, e 1000 e 0, agora eu passei para 6, 1 e 2. Onde eu obtive um resultado muito mais satisfatório, visto que em 60 segundos ele manteve, daí ele alcançou os 77 graus, mas ele teve um overshoot ali em que passando dos 80, sabe? Então aqui é o dado original, o filtro aqui do dado filtrado. Então aqui são meus parâmetros P e D. Visto que não tem um atraso também, o derivativo não vai ter aquele pico no início, né? Então ele não vai ter aquela variação muito alta, em que o polo de alta frequência, né, vai atuar, né, evitando que tende ao infinito esses valores. Então, visto que não tem esse atraso, não vai acontecer isso aqui. Então, como vemos ali, o proporcional ele já começa mais alto, né, azul, o integrativo vermelho e o derivativo verde. Então, fui através dos testes, né? Então eu cheguei a esses parâmetros aqui, em que K seria 30, o TI 10 e o TD 4. Então, mesma coisa. Realizei a simulação, em que a primeira coluna é o meu tempo, a segunda coluna é a minha temperatura, a terceira é o PI proporcional, a quarta integrativo, a quinta derivativo e a sexta é o meu tempo de referência. Então eu tive um resultado muito mais satisfatório, visto que ele não teve mais aquele overshoot. Ele até chegou a subir um pouco a temperatura ali, perto de 77. Não chegou a 78, mas ele 77,9. Então, mas ele logo estabilizou até bem próximo dos 77, visto que tipo aqui no dado filtrado mesmo, ele está com 77,04, iniciando em 28 graus. Meu proporcional derivativo, então é um proporcional muito maior, derivativo integrativo. Quanto ao MATLAB, apresentar aqui como é que eu realizei a plotagem, né? Então, depois dos dados que foram gerados aqui nesse arquivo aqui, na tabela, né? Eu copiei ele e enviei para o arquivo txt. E daí do arquivo txt eu realizei o load desse arquivo, aqui dados, temperatura, PID. E através desses dados eu importei os dados, leu o arquivo da tabela. Cada coluna que eu falei, primeira coluna é o tempo, segunda coluna é a temperatura, terceira coluna é proporcional, quarta integrativo, derivativo. Então aqui eu apliquei os filtros MUF de cada dado e realizei a plotagem
do, dos dados, né, da temperatura em que estava aquisitando, certo? E aqui seria a plotagem dos parâmetros P e D. A princípio é isso.